Gênesis 5, 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor: todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. A versão que está aí no telão diz: andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus o tomou para si. Pai, em nome de Jesus, que da mesma forma como nesta manhã o Senhor falou ao nosso coração por meio dessa palavra, o Senhor possa também, ó Deus, usar a minha vida para trazer entendimento, revelação e compreensão daquilo que Tu tens para nós nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos, Espírito Santo, toma o controle desta reunião, libera sobre nós palavras de vida, palavras de transformação. Amém e amém. Qual é o tema nosso para o ano de 2017? Pode falar. Vocês querem falar organizado comigo? O tema desse ano, 2017, é o ano da manifestação dos filhos de Deus. Vamos de novo? O ano da manifestação dos filhos de Deus. Ficou muito bom esse logo aí, sim ou não? Muito bonito. Criatividade do nosso secretário. A nossa equipe de mídia está arrebentando tudo, positivamente. Graças a Deus por isso. Está sendo referência. Veja bem, mas o que significa manifestar-se como filhos de Deus? Na verdade, em 2017 nós vamos amplificar, falar, ministrar, preparar para isso, mas os filhos de Deus precisam se manifestar em todo o tempo, em toda hora, em todo lugar. Manifestar-se como filhos de Deus, e é exatamente quando eu estava preparando e meditando nessa palavra, formatando essa palavra, o tema que o Senhor trouxe ao meu coração foi exatamente esse: filhos de Deus se manifestam andando com Ele. Filhos de Deus se manifestam andando com Ele. Fala comigo. Filhos de Deus se manifestam andando com Ele. Quantos aqui se consideram filhos de Deus? Glória a Deus. Então, se você é filho de Deus, você precisa se manifestar. Olhando para a vida de Enoque, a palavra do Senhor nos mostra que Enoque foi filho de Jared, pai de Matusalém, o homem que mais viveu na história, e ele pertencia à descendência de Sete. Foi através dessa descendência, através da qual o conhecimento de Deus foi preservado naquela época. Enoque tinha algo que o diferenciava de todos naquela geração, que era a sua intimidade, a profundidade da intimidade que ele tinha com Deus. O que Enoque tinha era um relacionamento, não era um relacionamento superficial. Enoque tinha um relacionamento profundo com Deus. A maioria dos cristãos dessa era, desse tempo, eles têm um relacionamento superficial. Relacionamento superficial é um relacionamento, só aquele relacionamento de se encontrar de vez em quando, de troca de favores, é um relacionamento de gostar um do outro, mas ele é superficial. O relacionamento de Enoque com Deus era um relacionamento profundo. Tanto é que o texto bíblico diz claramente a respeito disso, que Enoque andava com Deus. A Bíblia fala da profundidade de relacionamento, de andar com Deus, de apenas dois homens, que viveram quase na mesma época, que era Enoque, que Gênesis 5, 24, como nós vimos, e Noé. Gênesis 6, 9 diz também, fala que Noé caminhou com Deus, andou com Deus. E esta é uma marca de alguém que tem um relacionamento profundo e verdadeiro. É interessante a gente perceber que Enoque viveu 365 anos. Tem gente que está com 65 anos e já está cansado. Tem gente que está realmente já esgotado. E agora você imagina
300 anos a mais. Enoque viveu 365 anos. Nós poderíamos entender que de alguma forma isso é um sinal para nós, para dizer, olha, a gente não vai viver 365 anos, mas pelo menos 365 dias por ano, a gente pode tentar imitar Enoque e andar com Deus também nos 365 anos. Caminhar, na nossa caminhada, na nossa rota. Nós ainda estamos falando muito sobre o ano novo, sobre as expectativas que estão por aí. Eu estou olhando todo mundo aqui, tem bastante gente ainda tostadinha, tipo da praia ainda, tem gente ainda que está vindo de chinelão para a igreja e coisa e tal, porque janeiro ainda é esse tempo de férias, esse tempo de estar ainda mais relaxado. O ano para alguns ainda não começou, né? Tem alguns ainda de férias, tem alguns ainda que começou, mas na verdade não queria que tivesse começado. O Robertão queria estar na praia uma hora dessa, né, Robertão? Mas você voltou, né? Glória a Deus por isso. Tem alguns aí que estão voltando ainda. Seja bem-vindo, meu irmão. Pergunta para o irmão aí se já começou o ano para ele. Pergunta para ele aí. Já começou o ano? Já começou o ano para você, Valéria? Hã? Já começou? Já começou? O ano para quantos aqui o ano já começou? Todo mundo já está no batente aí, né? Glória a Deus por isso. O meu 2016 ainda não terminou. Essa semana, de quinta a sábado, eu estava em Londrina, tive lá ministrando 3 matérias no seminário Osana. Foi aí, hoje na porta, alguns irmãos, apóstolo, foi boas férias, foi bom o passeio. Eu falei, né? Foi ótimo, glória a Deus. Nas próximas semanas a gente dá uma descansada, mas o que a gente precisa entender é que, com ou sem férias, com ou sem parada, a gente precisa caminhar e andar com Deus. É importante a gente entender isso. Agora, Enoque e o profeta Elias foram apenas 2 homens também. Apenas 2 homens, a Bíblia fala, que andaram com Deus. Enoque e Noé. E apenas 2 homens, a Bíblia fala, que não conheceram a morte. Esses 2 homens são Enoque e Elias. Ambos foram transladados por Deus. O Antigo Testamento fala desses homens que não experimentaram a morte. Gênesis 5:24, como nós já lemos, e no caso de Elias está 2 Reis, capítulo 1, versículo 11. Agora, eu pergunto para você, que tremendo não seria isso, não é? Eu creio, tenho orado, tenho profetizado e tenho buscado trabalhar no sentido de que nós possamos ser a geração do arrebatamento. Quantos querem ser a geração do arrebatamento aqui? Eu creio que o Senhor está muito próximo. E eu creio que nós podemos acelerar isso, esse processo, porque a palavra diz que convém que o Evangelho seja pregado a toda criatura. O Evangelho precisa ser espalhado, ser pregado, e é por isso que a gente não pode negligenciar o chamado de nos manifestarmos como filhos de Deus e manifestar a verdade de Deus ao nosso redor. Por isso nós não podemos negligenciar quando temos um chamado missionário de irmos para as nações da terra, seja na África, na Ásia, na Europa, no Oriente Médio, nos lugares difíceis. Nós não podemos negligenciar a resposta a esse chamado, e por isso nós não podemos negligenciar o chamado, se o nosso chamado é sustentar, dar suporte financeiro, orar, interceder também pelos processos missionários. Isso pode evitar a morte de muitas pessoas e de muitas pessoas irem para o inferno, e isso pode evitar que você passe pela morte também. Se você pensar positivamente, que todas as vezes você está se manifestando como filho de Deus, sendo um missionário, ou auxiliando um processo missionário, cumprindo o ID de Jesus, sendo um líder de célula, sendo um anfitrião na sua casa, sendo um evangelista, alguém que leva a mensagem, você está trabalhando um processo de não ter que passar pela morte. E a Bíblia fala que apenas 2 homens tiveram essa experiência tremenda de não passar pela morte. E é importante a gente entender o seguinte: quando a gente fala Enoque andou com Deus, que legal. Eu acho que naquele tempo era mais fácil andar com Deus do que esse tempo.
Se você imaginar que Enoque fazia parte de uma geração que antecedeu ao dilúvio, se você imaginar que o dilúvio aconteceu porque uma geração de pessoas decidiu se afastar de Deus, fugir do conhecimento de Deus, uma geração decidiu não andar com Deus e, pelo contrário, andar segundo a sua própria vontade, porque a Bíblia diz que nos dias de Noé, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Ou seja, tudo que as pessoas queriam era festejar. Tudo que eles queriam eram as churrascadas, as bebedeiras, as festas de casamento, e tudo que eles não queriam era caminhar com Deus, era ouvir alguma coisa de Deus, era realmente olhar para Deus. E é nesse contexto de uma geração que se afasta de Deus, que Enoque decide andar com Deus. Eu pergunto para você, a geração que nós estamos vivendo hoje, ela é parecida ou é muito diferente da geração do dilúvio? Esse tempo que nós estamos vivendo, é parecido ou é diferente o tempo de Noé? Muito parecido. Parece que a história lá é uma réplica do que está acontecendo hoje. Então, talvez a gente diga, hoje é difícil andar com Deus. No tempo de Enoque também era difícil, não era fácil, demandava uma decisão no coração, demandava a ter uma decisão firme no coração para cumprir o propósito de Deus. Se a gente olhar para Enoque, nós vamos perceber que ele nasceu da 7ª geração depois de Adão. A 7ª geração depois de Adão. As gerações, elas são contadas depois de um tempo na Bíblia, mas a gente vai entender gerações pelo menos de 40 em 40 anos. A gente vai sempre entender, quando fala de geração, você vai lembrar de um tempo de 40 anos. Eu já passei metade de uma geração aqui nessa igreja aqui, né? A gente vai entender isso através do processo do povo de Israel no deserto, para que transicionasse uma geração que tinha uma mentalidade escrava, tinha uma mentalidade de deserto, de alguém que ficou. Então foi transicionado 40 anos no deserto, foi exatamente um trabalhar de Deus para a transição de uma geração. Então ele tinha aí, pelo menos se o tempo for igual o que a gente está mencionando aqui, seriam 7 gerações depois de Adão. É o que a gente vai percebendo desse homem que foi nascido nesse tempo. Mas ele também tinha Enoque tinha também por descendente alguém chamado Enos, que nasceu num tempo que os homens decidiram concentrar em buscar ao Senhor. Uma geração que decidiu se concentrar em buscar ao Senhor. E a palavra do Senhor nos diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É um desafio que nós temos no nosso coração. Diante disso, nós percebemos que ele tinha conhecimento. Enoque sabia do histórico dos seus antepassados, do pecado de Adão. Ele sabia do histórico dos seus antepassados que se afastaram de Deus, que seguiram fora do propósito de Deus, mas ele decidiu no seu coração ter comunhão com Deus. Não importa se a tua família não tem um histórico de ter buscado a Deus, de ter crescido nos caminhos do Senhor, eu quero dizer, a decisão de andar com Deus é individual, é pessoal e ela é intransferível. A decisão de andar com Deus, ela pode influenciar pessoas, ela pode estimular pessoas a caminhar com Deus também. Um pai que caminha com Deus, ele vai ser um modelo, um referencial para os seus filhos também caminharem com Deus. Mas eu não posso caminhar com Deus no lugar dos meus filhos. Então ela é uma decisão pessoal, ela é individual, ela é intransferível. Então, nós precisamos entender isso. Nós precisamos ser uma geração de muitas pessoas que andam com Deus e vão vivendo esse processo. Não é por acaso que a gente percebe, diante de tantas, se você ler as genealogias, você vai ver tanta gente que nasceu, tanta gente que fez parte da geração de Enoque, e você vai ver que a Bíblia falando apenas de Enoque, tomando essa decisão de andar contundentemente com Deus. Mas é verdade, queridos,
que a Bíblia fala de alguns homens que chamaram a atenção de Deus. Enoque chama a atenção de Deus pela decisão de buscar ter intimidade, de caminhar com Ele. Mas nós vemos também outros homens que chamaram a atenção pela atitude de fé que tiveram, pela atitudes de amor que tinha para com Deus e com as pessoas, pela entrega total, absoluta e irrestrita que fizeram das suas vidas diante de Deus. Andar com Deus envolve isso, sermos homens e mulheres de fé. Andar com Deus envolve sermos homens e mulheres cheios de amor por Deus, de amor pelas pessoas, de amor pela criação de Deus, por aquilo que Deus tem colocado, de amor pela obra de Deus. Nós precisamos ter o seguinte entendimento: Deus ama se relacionar conosco. Deus ama se relacionar com você. Todas as vezes que você toca a Deus através de palavras, seja de adoração, de gratidão, ou seja até mesmo palavras de dor, de sofrimento, de clamor, eu quero dizer que é da parte do coração de Deus prioridade ouvir você, se relacionar com você e responder você. O que acontece é que muitas vezes nós gastamos tempo com tanta coisa, nós andamos com tanta gente, mas às vezes nós não andamos com Deus. Tem gente que está andando com tanta gente por aí que não está andando nem consigo mesmo, sabe? Às vezes tem gente vivendo a vida dos outros, tem gente vivendo os sonhos dos outros, sonhando os sonhos dos outros, vivendo para os outros, e esquece de viver para Deus, de viver para si mesmo, para cumprir a vontade de Deus, através das suas atitudes e da sua postura. Mas Deus quer se relacionar intimamente conosco, de tal maneira que nós possamos nos tornar semelhante ao que Ele é, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A oração de Jesus a respeito daqueles que ficariam, dos seus discípulos, daqueles que Ele tinha gerado no seu tempo, no seu ministério aqui na terra, que está em João 17, 21, a oração era: Pai, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, e que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ser um, leva-nos a pensar a respeito de casamento, sim ou não? A palavra diz: deixará, pois, o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e tornar-se-ão uma só carne. João 17, Jesus fala assim: como eu e tu somos um, então que eles também sejam um contigo, comigo, que nós sejamos um. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Preste atenção numa coisa: para que os filhos de Deus se manifestem de acordo com a vontade de Deus e o propósito de Deus, para que as pessoas possam crer realmente que nós somos a manifestação da bondade, da vontade, da graça de Deus em favor dessa geração, nós precisamos buscar ter essa unidade com Cristo. Agora eu pergunto para você: ser um num casamento demanda algumas renúncias. Ser um num casamento demanda decidir viver juntos, dormir juntos, comer junto, brigar, não precisa brigar, né? Mas às vezes discordar, mas permanecer junto, ser um, e inclui quando há uma necessidade, uma tristeza profunda, vai estar junto. A Bíblia diz: é melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. É melhor serem dois do que um, porque quando o inimigo vem e aparece para tentar, realmente os dois se juntam e vencem o inimigo. E é por isso que nós precisamos manter essa unidade. A unidade só vai dar através de uma caminhada, a caminhada com Deus. Enoque andou com Deus e ele já não era mais. Mas por quê? Porque ele não era, agora era ele e Deus. Não aparecia mais Enoque, agora o que aparecia era a presença de Deus, era a graça de Deus, é a glória de Deus. Então é importante a gente entender que andar com Deus significa, primeiramente, termos uma vida de comunhão alinhada com o propósito de Deus. Andar com Deus, presta atenção nisso, significa ter uma vida de comunhão alinhada com o propósito de Deus.
Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? A boa, agradável, a perfeita vontade de Deus para você? Nós precisamos entender que nosso destino não está organizado pelo acaso. O nosso destino já está definido por Deus e nós precisamos descobrir isso para que nós possamos ter um destino glorioso na presença do Senhor. Então, andar com Deus, como Enoque, significa ter um encontro de vida, uma vida de comunhão e uma vida alinhada com o propósito que Deus tem para cada um de nós. A vida, ela é uma caminhada e ela não começou, a nossa vida, a nossa história, ela não começou no momento em que nós nascemos. A nossa história começou no momento que Deus planejou a nossa vida. A nossa história começou quando Deus criou o homem lá no Éden. É lá que começou uma história. A nossa história foi planejada para vivermos num paraíso, num lugar maravilhoso, num jardim de Deus, num lugar de harmonia, num lugar de comunhão, um lugar entre o homem e Deus, num lugar onde o homem se comunicava com Deus, se alinhava com a vontade de Deus, e todos os dias ele ia conhecendo qual era o propósito de Deus para a sua vida, porque Gênesis 3:8 diz que na viração do dia o Senhor aparecia para conversar com o homem. Mas o que acontece? O pecado, a rebeldia, a obstinação do coração fez com que o homem se afastasse da caminhada que ele tinha com Deus. E nesse afastar-se dessa caminhada, a primeira coisa que ele perdeu foi a graça da presença de Deus contínua na sua vida. Depois o que ele perde também imediatamente é o lugar de viver no paraíso, de viver num lugar maravilhoso, extraordinário. E agora o homem tem que viver, e é o que nós vivemos numa jornada fora do paraíso. Nós vivemos uma jornada em lugares difíceis, pedregosos, complicados. Mas eu quero dizer para você, a nossa jornada, ela se torna muito mais doce, a nossa jornada se torna muito mais leve, muito melhor, quando nós caminhamos com Jesus ao nosso lado. Quando nós andamos com Deus. A Bíblia conta, Jesus mesmo conta a história dele caminhando com os 2 discípulos no caminho de Emaús, no momento crucial, no momento da paixão, no momento em que Jesus tinha sido crucificado, Jesus tinha sido sepultado, e aqueles discípulos ainda não tinham um entendimento muito claro do processo da ressurreição. E logo após aqueles acontecimentos fatídicos, terríveis, da crucificação ou da paixão de Cristo, como nós conhecemos, 2 discípulos estão descendo de Jerusalém para um povoadozinho, um lugarzinho chamado Emaús. Eles estão indo numa caminhada, tristes, angustiados, falando sobre os acontecimentos que tinham se passado, e agora o que vai ser, como vai ser. De repente um homem encosta do lado deles e pede licença e começa a caminhar com eles, e começa a conversar com eles, e começa a fazer com que a caminhada deles fosse diferente, apesar deles não perceberem naquele momento que era Jesus que estava caminhando com eles ali. Eles perceberam que algo diferente começou a acontecer, porque lá na frente, quando eles descobrem que é Jesus, eles falam assim: mas o nosso coração não ardia. A caminhada com Deus, ela é emocionante. Se a sua vida não tem sido uma vida, se a sua vida espiritual não tem sido uma vida emocionante, se tem sido uma vida de frustração, se tem sido uma vida com o peso, é porque você não está caminhando com Deus. Você pode estar caminhando com a religião, você pode estar caminhando com a religião, tem muita gente caminhando com a religião. Você pode estar caminhando com pessoas, mas não estar caminhando com Deus. Se você estiver caminhando com Deus, meu irmão, quando vai dando a hora de vir para a igreja, quando vai dando a hora de ir para a célula, quando dá a hora de você ter o seu momento de devocional, da sua oração, o coração arde, porque a presença de Deus é emocionante. É extraordinário a gente caminhar com Deus. É fundamental a gente entender isso.
Então hoje eu estou aqui para convidar você a entender que se numa jornada de um novo ano, de um novo tempo na sua vida, as coisas só poderão ser diferentes se houver uma decisão de caminhar lado a lado com Deus e não deixar descobrir Deus só a hora que Ele foi embora. Não descobrir a presença dele só a hora que ele foi embora. Porque os discípulos foram conversando e Jesus foi interagindo com ele. Porque é importante você entender uma coisa. Jesus, na nossa caminhada, na nossa vida, ele vai interagindo conosco, mas ele respeita as nossas decisões. Jesus não é invasivo. Ele não invade as nossas vidas. Ele, pelo contrário, a palavra do Senhor diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, então eu vou entrar e eu vou fazer festa, vou celebrar, vou cear com ele e ele comigo. Tá claro isso para você? Jesus é assim, ele está à nossa disposição, ele caminha conosco e mesmo nessa jornada ele diz: vocês nunca vão estar sozinhos, não tenham medo, não fiquem apavorados, não fiquem preocupados na sua jornada, eu nunca vou deixar vocês sozinhos, vocês não ficarão órfãos, vocês não são órfãos, vocês têm um pai. Mas ele nos dá a liberdade de tomarmos as decisões na nossa vida. É por isso, irmão, que não fica esperando não ser cutucado. Tem gente que espera que um anjo apareça na madrugada para cutucar ele, para orar por ele, para você ter um tempo de oração. Meu irmão, bota o relógio, o celular, qualquer coisa para despertar, porque Deus não vai ficar invadindo o teu tempo de sono, não, para acordar você, para ter intimidade com Deus. Nós precisamos ter essa decisão. Eu quero andar com Deus. Está comigo? Está entendendo isso? Esse detalhe não vale para pastor, tá? Esse detalhe que eu falei para vocês. Esse detalhe não vale para pastor. Porque vocês não sabem o que é, como Deus faz com a gente de madrugada, metendo angústia no nosso coração a respeito da vida de vocês. Essa madrugada mesmo, Deus me despertou em agonia, em angústia, por algumas pessoas, por algumas situações. Daí eu chacoalho e falo assim: ó, tem que orar, tem que colocar diante de Deus. Às vezes você fala assim: mas Senhor, agora, essa hora, esse momento, é importante a gente entender. A Bíblia torna bem claro isso. Muitas pessoas, até eu coloquei, achei interessante algo que alguém escreveu, dizendo que as pessoas elas têm uma facilidade muito grande, mais de não gostar de pastor do que de gostar, mais de criticar e uma série de coisas, mas elas não conseguem entender o peso que existe sobre os ombros dos pastores, daqueles que pastoreiam o rebanho do Senhor. A Bíblia diz que nós vamos ter que dar conta da alma de cada um de vocês, sabe? A gente tem que dar conta dos que estão certinhos, dos que estão errados, dos obedientes, dos rebeldes. Assim a Bíblia diz. Inclusive a palavra diz: olha, tornem a caminhada dos seus líderes, dos seus pastores, uma caminhada menos pesada, para que eles possam cumprir o chamado e o propósito sem esse peso, sem essa dificuldade. Então, nós pastores somos acordados. Esses dias o pastor Valdomiro diz: olha, depois de uma visita que eu fiz, eu fui até madrugada sem dormir, não foi isso? Angústia no coração, por saber de algumas rotas, de algumas jornadas, de algumas durezas de coração. Mas o que eu quero dizer para você na caminhada com Deus, nós precisamos tomar a nossa decisão de caminhar com Ele. Tomar a nossa decisão de ir para o lugar dEle, ir na presença dEle. Caminhar do lado dele. Se a nossa caminhada não está sendo no paraíso, muito mais precisamos de Deus. Agora, para a gente pontuar de uma forma prática, qual foi a diferença de Enoque? O que fez a diferença? O que fez com que Enoque, essa caminhada com Deus, o que significava? Ele saía fazer para emagrecer, para caminhar com Deus para emagrecer? Porque tem muita gente que faz caminhada e é muito bom organizar o ano aí e tirar um tempo de caminhada, e às vezes dá para caminhar com Deus também. Bota lá um fonezinho no ouvido lá, uma canção, e vai orar, vai falar com Deus enquanto você caminha, enquanto você cuida do corpo, cuida do espírito também. Tá aí uma boa dica para você, né? Talvez o ambiente das academias não seja lá muito bom, com aquelas músicas loucas lá, e com aqueles corpos nus e suados e malhados, até não dá muito certo não, mas vai lá dar uma caminhadinha, né? No dia a dia põe uma canção aí, faz o que umas irmãs fizeram um movimento outro dia, e chegaram numa dessas aí, estava aquelas músicas, eu falei: não dá para a gente botar um louvor aí não?
Dá para pôr um louvor, até tem um louvor aqui. Aí botaram um louvor lá. A gente precisa começar a influenciar também. Às vezes a gente fica, ai que vergonha, todo mundo aqui não é crente. Se você perguntar, hoje nós já somos pelo menos 30% de cristãos aqui. Então, dos que estão lá malhando, tem lá de 30% a 40% que você nem sabe que é crente, né? Mas põe lá um louvor e vai ajudar. Mas vamos lá, isso é um outro assunto para outra hora. Enoque, esse é um assunto para a pastora vai falar sobre saúde com vocês, qualquer dia desses aí. Ela vai dar umas dicas bem legais aí. Enoque, ele andou com Deus. O que é a marca de andar com Deus? Ele resolveu amar a Deus. Só anda com alguém que ama. A jornada do casamento é assim, você só anda com alguém se você ama. Só anda comigo aqui nessa igreja, sendo seu pastor, se você me ama e se eu amo você. Senão a jornada ela não tem lógica. Sim ou não? Só anda com o líder na célula, com o discipulador, se você ama. E esse é o reflexo de andar com Deus. Enoque resolveu amar ao Senhor. Talvez ele não teve referência familiar, ele não teve nenhum exemplo para a vida dele, mas Adão desprezou a Deus, a geração dele desprezou a Deus, mas Enoque decidiu amar a Deus e andar com ele e ver realmente o fruto do seu trabalho, da sua caminhada ser respaldado por Deus, com ele sendo tomado por Deus sem passar pela morte. A segunda coisa que a gente percebe é o seguinte, presta atenção nisso. Enoque não era um ser meio Deus, meio homem. Ele andou com Deus porque ele era um cara excepcional. O que eu quero dizer para você, Enoque era um homem como eu e você. Enoque, a Bíblia também menciona 2 homens que não passaram pela morte. Quais foram, para você me ajudar aí? Para a gente não esquecer. Enoque e Elias. O que a Bíblia fala de Elias, a respeito de Elias? Elias, aquele homem poderoso, extraordinário, a Bíblia diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões como nós. Ou seja, nem Elias, nem Enoque não eram sobre-humanos. Eles não tinham capacidades melhores do que a nossa, não tinham nada mais do que nós para dizer assim, Deus deu isso para ele. Não, Enoque era um homem normal, como eu e você. Tinha uma vida normal, como eu e você. Talvez mais como você do que eu. Por que você está dizendo isso? Porque pastor não tem vida normal. É uma loucura, vocês não têm ideia. Não tem ideia. Pastor é 24 horas plugado e ligado em negócio de igreja. Não tem. A pastora foi comigo para Londrina agora, e a gente foi daqui em Londrina pontuando coisas de discípulos, a igreja, coisas que a gente fazia tempo, precisava ajustar para conversar, para pontuar. Nós fomos daqui lá. Ontem nós chegamos de Londrina, viemos nesse processo, chegamos por volta de 9:30 da noite em casa e tal. E aí quando nós fomos para o quarto, para descansar, fomos nós lá, cada um para o seu celular, para ajustar, porque faltava muitos discípulos na nossa listagem de discípulos, nos números de telefone para mandar mensagem para isso, ajustar os líderes e coisa e tal. Quando a gente foi ver, já era 1:00 da manhã, a gente estava lá ajustando. Aí depois disso nós fomos lá, cada um sentadinho do lado da cama, um com o computador, outro com o outro, eu preparando essa ministração aqui, formatando a ministração, ela preparando outras coisas, e nós estávamos lá, nessa pegada seca. Então, estou dizendo, o pastor não tem, mas Enoque tinha uma vida mais parecida a sua do que com a minha. Ele era um homem normal, que buscou ter comunhão plena com o Senhor. E ele não só ouviu e falou com Deus, mas ele andou com Deus numa comunhão firme, verdadeira. E até que Deus falou assim, poxa, esse homem quer andar tanto comigo que eu vou tomá-lo para mim. É importante que quando eu falo que ele tinha uma vida normal, o que eu quero dizer é que Enoque era um homem de família. Ele tinha mulher e ele tinha filhos. Ele tinha mulher para sustentar, para discutir relação. Ele tinha filho para alimentar e para cuidar das situações que filho causa na vida de um homem também. Mas sendo um homem de família, tendo todas as suas responsabilidades para alimentar a sua família, para trabalhar, para viver a sua vida, ele mesmo assim andou com Deus. Você está entendendo isso? Quantos são pais de família aqui? Eu quero dizer para você, ter mulher e ter filho não é impedimento para andar com Deus. Quantos são mães de família aí?
Ter marido e ter filho não é impedimento para andar com Deus. Então eu quero dizer para você, esse é o desafio que nós temos na nossa vida. Noé era casado, tinha filhos, com certeza tinha N ocupações seculares na sua vida, que eram rotineiros, mas isso não impedia dele ter comunhão com Deus. Isso não dava para ele, em nenhum momento a gente vê ele chegar no final da noite e pedir: Senhor, me perdoa, sabe, tem misericórdia de Deus, de mim, Deus, me perdoa essa noite porque eu não consegui fazer minha leitura devocional, eu não consegui orar, eu não consegui fazer, me perdoa, Senhor, tantas coisas por fazer. Eu quero dizer para você, quando você trabalha, você trabalha. Agora, quando você ora, Deus trabalha por você. Então eu quero dizer para você, e é muito forte isso, às vezes a gente está angustiado, não tem saída, vai para lá e para cá, e corre para lá e tenta resolver para lá e para cá, você vai perceber que você não consegue resolver. Agora, quando você ora, quando você tem intimidade com Deus, Deus trabalha por você, Deus move ao seu favor. Então é fundamental a gente ter esse entendimento, não há desculpa, eu estava atarefado, eu não pude buscar a Deus. Enoque, ele tomou a decisão de buscar ao Senhor, porque ele priorizou o que era mais importante, o que era melhor. Ele decidiu não ser como Marta, ele decidiu ser como Maria. Marta escolheu as ocupações, ficar preocupado. Eu quero oferecer o melhor para Jesus. E Maria falou: eu quero oferecer o melhor para Jesus também. O melhor que nós temos para oferecer para Jesus é a nossa presença, é a nossa atenção em aprender a sua vontade, cumprir a sua vontade e o seu propósito. Em Lucas 10, 41, 42, Jesus diz assim: Marta, Marta, tu estás ansiosa, afadigada, tanta coisa você está tentando fazer, mas uma coisa apenas é necessária. Uma coisa apenas é necessária. Então eu quero dizer para você, uma coisa apenas é necessária para você viver um tempo novo na sua vida e a sua história: andar com Deus. Andar com Deus. Uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte, isso não vai ser tirada dela. Então, Enoque não se embaraçou com as distrações dessa terra. Nós estamos vivendo num tempo, na era das distrações. Por todo lado tem distração. Tanta coisa para tentar chamar a nossa atenção. Enoque não era profeta, nem filho de profeta, não era sacerdote, nem filho de sacerdote, não era líder, não era pastor, não era diácono, presbítero, não era nada disso. Ele era simplesmente um homem que passaria apenas como mais um nome nas genealogias bíblicas, mas ele decidiu: eu não vou ser apenas um homem, eu vou ser o homem que andou com Deus. E eu quero dizer para você, é tempo, e você pode ter essa escolha em Deus ainda, dizer: eu quero andar com Deus. Eu estou desafiado nesse tempo em andar mais com Deus, em colocar mais a minha vida, em atrair o olhar do eterno sobre a minha vida. É importante a gente entender o seguinte, que Enoque não precisou, não estava à expectativa de que alguém o reconhecesse com nomenclaturas, com alguém sobrenatural. Ele simplesmente queria realmente viver aquela intimidade, aquela intensidade da intimidade com Deus. O seu maior objetivo era andar com o eterno Criador, para poder dar as respostas que a criação precisava. É isso que eu quero convidar você. Vamos ser uma igreja que anda com Deus, irmãos? Vamos decidir andar com Deus. Não vamos andar com Deus só no domingo, não. Não vamos andar com Deus só no dia da célula, não. Vamos andar com Deus, vamos começar andando com Deus agora e amanhã, que é segunda-feira, que dizem que é o dia da preguiça. Eu quero dizer para você, sabe, já começa amanhã andando com Deus e continua andando com Deus, e não pare de andar com Deus, e você vai ver que as coisas vão ser diferentes na sua vida. Que seja esse o seu maior, o meu maior, o nosso maior objetivo: andar com o eterno Criador, e aí nós daremos as respostas que o mundo precisa na nossa vida. Eu quero concluir essa palavra dizendo para você: quando andamos com Deus, nós não existimos mais, porque é Ele que existe na nossa vida. Quando andamos com Deus, nós já não somos mais, porque Deus vai ser na nossa vida. João Batista foi o grande exemplo para nós de alguém que decide tomar essa rota.
Em João 3,30 ele diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Então, quanto mais João andava, pregava, ministrava e falava a respeito da mensagem do arrependimento, e quando ele viu Jesus, ele já tinha deixado bem claro que ele tinha vindo preparar o caminho do Salvador. Agora ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. E aí, quando ele decidiu, eu vou diminuir, ele vai crescer, aí ele recebe um testemunho de Jesus, falando assim: daqueles que nasceram de mulher, não houve ninguém na face da terra. Mateus 11:11 diz: em verdade vos digo, entre todos os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, porque ele decidiu andar e decidiu se anular para que a presença e a glória de Deus se manifestasse. Então, foi porque João aprendeu a se diminuir, quando foi aí que Jesus o chamou de maior. Foi aí que o ministério dele apareceu. Foi aí que no meio da sua geração ele ficou marcado. Ficou marcado o seu nome, a sua vida e a sua história. Essa geração que nós estamos vivendo é a geração que todo mundo quer brilhar. Todo mundo quer ter blog, todo mundo quer botar vídeo no YouTube, todo mundo quer fazer aparecer de alguma forma os talentos que tem. Cada um quer ter brilho próprio. Mas quando nós olhamos para a palavra, o que Deus está procurando é alguém que tenha talento, tenha capacidade, que tenha ousadia, que tenha autoridade, que se manifeste para o mundo, mas que ele desapareça e que o Senhor apareça através da vida dele. É esse o desafio daqueles que andam com Deus. Deus está procurando esses homens e mulheres que manifestem apenas a glória de Cristo para o mundo. Que sejam, como o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 19, a parte B, o versículo 20 de Gálatas 2. Ele diz que a cruz, ela apaga a glória do homem e faz resplandecer, aparecer a glória de Cristo. Ele diz assim: já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, o desaparecer não é no sentido de você se anular e não ser mais nada, nem ninguém, nem fazer nada. Não, é você, tudo que fizer, fazer para a glória de Deus. Tudo que fizer, fazer com excelência para a glória de Deus. Vai dizer: é Cristo que vive em mim, é Cristo que está em mim. Porque Cristo é em nós, esperança da glória. Fala comigo: Cristo é em nós, esperança da glória. Então é isso que nós precisamos entender, que Cristo só vai estar conosco. Cristo só vai estar em nós, se nós estivermos caminhando com Ele. Enoque andou com Deus, e não se viu mais Enoque, e ele já não era mais, porque Deus tomou para si. Quando o nosso coração entende isso, quando a gente decide se derramar diante disso, nós vamos priorizar com intensidade os momentos que nós temos com Deus. Nós vamos nos colocar debaixo do propósito que o Eterno tem para a nossa vida, no nosso coração. Nós vamos decidir, como Maria está aos pés do Senhor Jesus, nós vamos viver de uma forma diferente e andar nesta geração convictos de que, apesar de que nós somos forasteiros aqui nessa terra, nós estamos de passagem aqui nessa terra, mas nós estamos aqui para marcar essa geração. Nós temos que entender isso. Eu estou de passagem. Eu não vou viver aqui para sempre. O meu lugar, o Senhor já tem preparado de novos céus, nova terra, um tempo glorioso. Mas eu vou marcar a minha geração. E a marca que você pode deixar para essa geração é a de andar com Deus. É de fazer a diferença andando com Deus. Por isso eu quero convidar você nessa noite a dizer assim, de forma prática, nesse tempo, como filhos de Deus, nós precisamos ser arrebatados das distrações desse mundo, do entretenimento deste mundo, e sermos colocados diante da presença de Deus. Talvez não vai ser tirado o corpo, mas arrebatados de tudo que está roubando a nossa identidade, a nossa intimidade com Deus. Como filhos de Deus, nós precisamos viver para manifestar tão somente a glória do Senhor em todo e qualquer ambiente que nós chegarmos. Todo e qualquer ambiente. Pense agora um pouquinho. Quais os ambientes que você passa durante a semana? Quais os ambientes que você se coloca? A sua casa, o seu trabalho, a faculdade, o colégio,
a academia, quais os ambientes que você se coloca toda semana. É importante você entender que onde você estiver, a glória de Deus tem que estar com você, e que as pessoas não podem mais olhar por aquilo que você era antes, mas por aquilo que você é em Deus. Quem você era não importa para Deus. Quem você era não pode importar mais para o mundo, mas o que você é em Deus é que faz toda a diferença. Nós não podemos ser vistos por algo fraco, desastroso, mas por algo poderoso e glorioso que Deus está fazendo na nossa vida. E quero dizer para você, como filhos de Deus, nós precisamos também ser como nuvens carregadas com chuvas em lugares áridos e secos. Nuvens carregadas de chuva para lugares onde a terra está seca. É isso que aconteceu. Enoque foi tomado, andou com Deus. Ele conseguiu livrar-se do dilúvio, ele conseguiu livrar-se da destruição, ele conseguiu viver a promessa que está descrita. Eu quero liberar sobre a sua vida hoje. A promessa de quem anda com Deus está em Isaías 43:2, que é: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. O segredo aqui está: estarei contigo. Deus vai estar sempre presente conosco, através dos anjos, através do seu Espírito Santo. Sempre vai estar com aqueles que decidem andar com Ele. Essa é uma palavra, uma promessa de Deus. Talvez você pergunte: por que às vezes eu me sinto queimando? Por que eu me sinto afogando? Por que eu me sinto realmente nos momentos mais difíceis? É porque você não anda com Deus. Que se andar com Deus, mesmo em meio ao fogo, mesmo dentro da fornalha, como os amigos de Daniel estavam lá, mesmo dentro da fornalha, ou mesmo dentro da cova dos leões, como Daniel, você vai perceber que o Senhor vai estar presente com você. Ele não vai te abandonar nunca. Ele vai guardar você das afrontas, das tentações, dos dilúvios, das provações, e vai manter você sempre perto dele. Talvez você precise abrir mão de sonhos, de planos, de projetos pessoais, e dizer: convém que ele cresça, que ele seja tudo em mim, que ele seja o Jesus glorioso para a minha vida. Ao invés de ficar tentando se justificar o porquê que você não tem conseguido andar com Deus, hoje é dia de você dizer: eu sei que eu posso, eu sei que eu vou, e eu sei que a minha vida vai ser diferente. A sua jornada, a sua caminhada vai ser completamente diferente se você decidir andar com Deus como Enoque. Se você decidir caminhar com Deus, abrindo mão de tudo que você é, para ser tudo que Ele previu e propôs para a sua vida e o seu coração. Coloque-se em pé em nome do Senhor Jesus. Vamos orar a Deus nesse instante. Uma das coisas que foi muito marcante na vida de Enoque é que ele não foi uma pessoa que deixou só um testemunho. Ele não foi uma pessoa que foi apenas um testemunho. Mas ele foi uma pessoa que também decidiu, com as atitudes, confrontar o pecado da sua geração, levar as pessoas a conhecer Jesus. Na epístola de Judas 1, 14 e 15, a palavra diz que Enoque profetizou, dizendo: eis que veio o Senhor com os milhares de santos para executar juízo sobre todos e a convencer todos os homens de todas a impiedade, todas as obras de impiedade que impiamente cometeram, e de todas as duras palavras que, como pecadores, eles proferiram. Há um chamado de Deus para nós de alertarmos as pessoas que estão vivendo uma vida de impiedade numa rota fora do propósito de Deus. É desejo do Senhor que aqueles que andam com Ele possam manifestar através da sua vida, do seu testemunho, uma palavra de mudança e de transformação na vida das pessoas. Nesta noite eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus tem me movido numa direção de dar uma oportunidade. Talvez alguém aqui tem vindo na igreja hoje pela primeira vez, tem ouvido essa palavra, e você tem olhado para a sua história e tem percebido que
por alguma razão você se distanciou do caminho do Senhor, ou talvez você nunca tomou uma decisão na sua vida, dizer assim: eu quero andar com Deus. Hoje eu quero dizer para você que o Senhor quer te dar essa oportunidade de dizer assim: eu vou andar com Deus, eu vou realmente viver o plano que Deus tem para a minha vida e para o meu coração. Talvez você está andando na igreja, mas não está andando com Deus. Talvez você está andando com pessoas que andam com Deus, mas você não está andando com Deus. Talvez você anda com qualquer coisa por aí, mas hoje eu quero dizer para você: o Senhor está dizendo que quer prover um caminho. Ele tem provido e preparado um caminho para você andar com Ele, um caminho de vitória. A todos quantos o recebeu, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. É isso que Deus quer para a sua vida, para o seu coração nesta noite. Eu gostaria de perguntar: alguém nesta noite gostaria de dizer: eu não tenho andado nos caminhos de Deus, não tenho andado com Deus, mas eu quero andar com Deus, eu quero voltar para os caminhos de Deus. Quero te dar essa oportunidade para você tomar essa decisão pública diante de Deus, dizer: eu quero andar com Deus. Dê um sinal com a sua mão onde você estiver, para que nós possamos ver você e orar com você. Dê um sinal para Deus dizendo: eu quero andar com Deus. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus te abençoe. Há mais alguém que quer nesta noite dizer assim: eu quero andar com Deus. Eu não quero andar com o mundo, eu não quero andar com pessoas, eu quero andar com Deus. Uma decisão de vir para Deus, de voltar para Deus, de andar lado a lado com Ele e ter o benefício dele. Você que levantou a mão, se você tiver liberdade, vem aqui ao altar, nós queremos orar com você. Alguém vai vir também orar com você, para colocar ao seu lado e dizer: eu quero. Se você tem liberdade, sai do seu lugar, vem aqui ao altar, para que nós possamos orar juntos. E mesmo que você não levantou a mão, mas você diz: eu quero responder essa chamada, eu quero dizer, eu quero andar com Deus. Vir diante do altar de Deus é você sinalizar para Deus que você está tomando uma decisão de focar a sua vida, o seu coração. Eu gostaria que nenhuma dessas pessoas ficassem sozinhas. Os líderes, discipuladores, os intercessores pudessem sair do seu lugar e vir orar com eles aqui hoje, ministrando sobre a vida deles. Eu quero dizer para vocês que nada é melhor do que a decisão que vocês estão tomando hoje de andar com Deus. Ele mesmo vai cuidar da sua vida, Ele mesmo vai cuidar da sua história, Ele mesmo vai cuidar daquilo que precisa ser liberado diante do Senhor. Há um propósito do Senhor no nosso coração de nos amar. A palavra do Senhor diz que na viração do dia, lá no Éden, o Senhor vinha e procurava o homem para ter um encontro com Deus. Isso não mudou. Todos os dias o Senhor procura a mim e a você para ter um encontro com Ele. Deixa o Espírito Santo de Deus fluir. Você que está aí nas cadeiras agora, comece a orar e falar com Deus, renova a sua aliança com Deus. Comece a andar com Deus aí, falando com Ele, ministrando a sua vida. Renova a sua aliança com Deus. E Senhor, eu quero andar contigo. Em 2017 eu quero andar contigo. Em 2018, 2030, 2050. Enquanto eu viver, eu quero andar contigo. Eu quero andar, eu quero caminhar contigo. Eu quero viver contigo. Quando você chama Jesus para andar com você, quando você renova a sua aliança com Ele, todas as coisas começam a mudar. Todas as coisas começam a ser transformadas. Comece a confessar os seus pecados, o seu distanciamento. Comece a dizer: Senhor, eu me arrependo da minha vida, do meu passado. Eu caminhei com tantas coisas, com tanta gente, com tantas companhias que não me levaram a lugar nenhum. Mas hoje eu quero caminhar contigo. Eu quero andar na tua presença. Eu quero ser teu filho amado. Eu quero ver as tuas obras gloriosas se manifestando na minha vida, na minha história. Seja recebido pelo Pai. Grude, agarre nas suas mãos, agarre-se na oportunidade que Ele tem colocado diante de você nesta noite.
Eu preciso andar mais com Deus. Eu quero andar mais com Deus. Eu quero ser como Enoque. Eu não quero ser reconhecido pelos meus talentos, pelos meus dons, pelas minhas capacidades. Eu quero ser reconhecido pela minha intimidade com Deus. Eu quero ser reconhecido pela glória de Deus. Eu quero poder dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. As coisas que faziam parte do passado vergonhoso, do passado obscuro, elas dão lugar a uma nova experiência que Deus tem. Deixa o Senhor tocar você aí, onde você está agora. Anda com Deus, Ele está aí do seu lado. Caminha com Ele. Viva a promessa dEle, a proposta. Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus não está contigo só aqui nesse momento, no templo, no lugar da adoração. Jesus está contigo todo o tempo. Sabe aquele momento que você põe a cabeça no travesseiro e a angústia bate, o tédio, a preocupação, o sentimento de desistência, de morte, o sentimento de fracasso tenta se impor sobre a sua vida. Naquele momento o Senhor Jesus está lá do seu lado, porque Ele diz: eu não vos deixarei sós. Eu não deixarei você sozinho. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Se tem alguém aqui nesta noite que tem estado angustiado no seu coração, se tem alguém aqui que tem se sentido perdido, desesperado, parece que você está dando diante de um muro que você não vai conseguir ultrapassar. O que o Espírito Santo fala ao meu coração é de pessoas que querem chorar e não conseguem chorar. Há uma angústia tão grande, tão profunda no seu coração. Você quer chorar, mas você não consegue chorar. Você quer gritar, mas você não consegue gritar. Você quer se expressar, mas se sente preso nas suas emoções, nos seus sentimentos. Sai do seu lugar e vem aqui ao altar de Deus. Vamos orar junto aqui. Vamos orar junto aqui para o Senhor tirar essa angústia do seu coração, esse sentimento de desistência, de desespero da sua vida. Sai do seu lugar e vem aqui ao altar para nós orarmos juntos aqui. Esse sentimento não é de Deus. Esse sentimento não é para te destruir. Não vai te destruir. O Senhor vai trazer rios de lágrimas sobre o seu coração para fluir sobre a sua vida, sobre a sua história. Movimente-se, povo de Deus. Não vai embora para casa encasgado, não. Não vai embora para casa com esse coração apertado. Você vai ter um ataque cardíaco, vai morrer sem ter a graça, a libertação de Deus sobre a sua vida. O Senhor quer transformar o seu pranto em riso. O Senhor quer transformar o seu lamento em celebração. O diabo nesses dias, ele tem tentado matar pessoas, destruir vidas e corações. Eu quero dizer para você, esse é um tempo novo que Deus quer selar sobre a sua vida. Eu estava numa grande igreja outro dia. Segura um pouquinho aqui. Só o teclado. Eu estava numa grande igreja outro dia. Eu fui ministrar a palavra. E quando eu terminei a palavra, depois de orar com o povo, de um tempo muito tremendo com Deus, o pastor daquela igreja, ele pegou a palavra e disse: irmãos, eu passei por 11 meses na minha vida que somente a igreja, alguns irmãos da igreja sabiam o que eu estava vivendo e passando. Eu estava angustiado, entristecido, eu estava frustrado, sentimentos de horror, de pavor estavam sobre a minha vida. Ele compartilhou que ele teve depressão, ele teve síndrome de pânico, ele teve uma série de situações. Um pastor, um homem de Deus que tem tocado as nações da terra, que tem ministrado em grandes
em grandes seminários. Eu mesmo já fui abençoado muitas vezes pelas palavras, mas ele foi tomado por um terror terrível no seu coração. Ele não estava em pecado, ele não tinha negado a Deus, ele não tinha doença, ele não estava passando por problemas financeiros, econômicos. Ele simplesmente foi tomado por um espírito dessa era chamado pânico, chamado depressão, chamado angústia. E somente se lançando nos braços do Senhor, decidindo andar muito mais com Deus, decidindo assim, falar assim: eu não vou ser mais, mas o Senhor vai ser na minha vida. Quando ele abriu mão de achar que ele era o grande pastor, o grande pregador, quando ele não abriu mão de se envergonhar do que aquilo que ele estava vivendo, mas dizer: eu preciso do toque de Deus na minha vida. Então Deus entrou na história dele. Ele passou por médicos, por psicólogos, por psiquiatras. Ele tomou medicamentos que, de certa forma, controlaram um pouco a ansiedade que vivia no seu coração, mas nada disso resolveu. Mas a companhia do Senhor, a presença do Senhor, a graça do Senhor, que basta, tomou conta daquele coração. Tem mais gente aqui nessa noite que precisa receber uma oração, que precisa confessar diante de Deus, que precisa se livrar de angústia, de depressão, de síndrome de pânico, de medo do futuro, de medo das coisas que estão por acontecer. O seu casamento está a perigo, o seu emprego está a perigo, o seu ministério está a perigo. Agora não é hora de você dizer: eu sou forte. É hora de você dizer: eu sou fraco, eu sou necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Davi, ele muitas vezes declarou isso diante do Senhor. Os homens de Deus, Elias, esse homem que não passou pela morte, depois de uma grande batalha, ele estava dentro de uma caverna, ele estava lá pedindo a morte, porque ele achou que tudo que ele tinha feito não tinha dado em nada. Mas o Senhor entra naquela história, entra naquela situação, alimenta ele, cuida dele, levanta ele e diz: tem muito mais para você fazer ainda. Há reis para você ungir, há pessoas para serem libertas e transformadas, há famílias para serem tocadas. Essa é a hora de você olhar para Deus. Essa é a hora de você assumir e dizer: eu não consigo, eu não posso, está pesado demais. É muito mais do que você pode suportar. É pesado demais, é pesado demais, é pesado demais. Mas o Senhor diz nesta noite para você, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Você vai chorar, as lágrimas vão lavar a sua alma, as lágrimas vão lavar o seu coração. Mas o que eu quero dizer para você é que talvez hoje você chore pelo desespero, ou você chore por dentro e não consegue chorar por fora. Mas o que você vai é chorar de alegria, de prazer, chorar na presença do Senhor, por causa do favor que Ele tem para a sua vida. Andar com Deus é isso, é segurar nas mãos dEle, é receber a palavra dEle que diz: olha, se você passar pelas tempestades, pelas águas, elas não vão te submergir. É você passar pelo fogo que arde dentro da alma, que consome as suas energias, que trazem a angústia, que trazem a preocupação. Esse fogo, ele não vai te queimar, ele não vai te destruir, porque o Senhor diz: eu vou estar contigo no meio do fogo, do sentimento obscuro,
do sentimento da tristeza, do sentimento de destruição e de morte, do sentimento de abandono, do sentimento de desvalor. Andar com Deus muda a nossa história, muda a nossa vida. Andar com Deus muda a história da nossa família. Andar com Deus muda a nossa história financeira, profissional. Oh! Espírito de cura, de vida, de libertação, Espírito de graça e favor. Nós invocamos a Tua presença neste lugar. Nós nos levantamos contra todo espírito de Jezabel, de intimidação, de desistência. Nós nos levantamos agora, Eu quero todos os intercessores aí aqui orando, irmãos. Tem pessoas aqui que estão precisando de cobertura. Eu já solicitei, vamos orar, vamos impor as mãos, vamos liberar, vamos amar, vamos abraçar os líderes de célula. Alguns estão aqui recebendo porque eles estão afetados também. Outros estão aí para orar, para liberar. Ei, pachore cantará lá, baixê, doba lá, baixando, lá, lá, copa, tima, lá, lá, fleba, chonere cantará lá. Opa, china, lá, lá, bacara, lá, baixere, andará, lá, barra. Oh, a glória de Deus, ela vai se manifestar apenas na vida de pessoas que estão realmente cheias da presença do Senhor. Comece a dizer para o Senhor: eu me lanço aos teus pés, eu me entrego, eu me rendo, eu abro mão do controle que eu tenho tentado ter sobre a minha vida. Eu tenho tentado estar debaixo da obsessão. Irmãos, para impor as mãos, queridos. Vamos impor as mãos, vamos impor as mãos. Vamos orar, vamos abraçar, vamos liberar. Vamos liberar, vamos liberar, vamos liberar de Deus, de Deus. Vamos liberar, vamos liberar. Começa a liberar, começa a liberar. Começa a liberar a cura, a restauração. Aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro teu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro teu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que Com a glória sobre esse lugar, Senhor. Com a glória, com a glória, com a glória, com a presença, a movimentação dos teus anjos sobre este lugar. Oh! Que haja um derramar da tua cura, da tua restauração, dons sendo renovados, restaurados. eis que aqui Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Enche esse lugar com a tua glória, com a tua presença, com a tua manifestação, com a cura da alma, dos sentimentos, e toda decepção, dê lugar agora à esperança, e toda desistência, dê lugar aqui à ousadia, ao encorajamento. Meu Deus, usa as mãos dos intercessores, dos líderes, agora dos pastores. Usa a boca com palavras de conhecimento, com liberação profética, com determinação de destinos.
Recompara, droga lava, cheia de maná, dromana na galava, chorava. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Pai, eu sei que o Teu Espírito Santo está trabalhando nesse lugar. Eu sei que o Senhor deu ordem aos Seus anjos a nosso respeito, para guardar os nossos sentimentos, as emoções, para guardar as famílias, os relacionamentos. Pai, eu quero orar agora em nome do Senhor Jesus, selando esse tempo que o Senhor determinou, liberando uma palavra de vida, liberando uma palavra de cura, liberando uma palavra de intimidade contigo, de discernimento espiritual, de mudança de rotina, de restauração de chamado, de ministério, de dons, de restauração de vida espiritual, de restauração de vida conjugal, de restauração da vida do discipulado. Homens e mulheres, jovens e crianças, líderes, discípulos e discipuladores, vivendo num novo manto de glória, de graça do Senhor. Que o medo dê lugar ao espírito da ousadia, que a incredulidade dê lugar à fé, que o amor lance fora todo o medo, e que um tempo novo do Senhor se estabeleça sobre todos nós. Essas vidas que estão renovando a aliança com o Senhor, outras que estão entregando as suas vidas para o Senhor Jesus nesta noite. Toma, Pai, nas suas mãos, pega no teu colo, que a aliança do Senhor possa produzir em nós esse entendimento profundo de que a intimidade do Senhor é para aqueles que buscam ao Senhor, e o Senhor nos dá o direito de conhecer e ter a revelação da Tua bondade, da Tua verdade e dos planos e propósitos do Senhor, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, e a comunhão e o consolo e o trabalhar do Espírito Santo sejam com todos vós, igreja do Senhor Jesus, aqui hoje e sempre. Abençoamos a Jerusalém, a Israel, abençoamos a nação brasileira, abençoamos a cidade de Pinhais, abençoamos todas as famílias, as células, as casas, os lares, com a bênção do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Que seja sobre ti o favor e a graça do Senhor. Que o óleo esteja permanentemente sobre a sua cabeça, e que o fluir do Senhor alcance a todos que estão ao seu redor. Que se manifestem os filhos de Deus, que se manifestem os filhos de Deus no meio desta geração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Você que concorda, dê um aplauso. Deus te abençoe. Vá em paz para a sua casa, para o seu lar. Vá para um tempo novo.
É o Senhor que fez, é o Senhor que faz, é Ele que trabalha. Deus te abençoe.